Meus irmãos, vamos novamente abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, do verso de número 1 até o verso de número 13. Romanos, capítulo 15, do verso de número 1 até o verso de número 13. Quero convidá-los para que alterne a leitura dos versos até alcançarmos o de número 13. Vamos então. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós te agradecemos pela graça e pelo privilégio de nos retornarmos a este local, quando nos reunimos em torno da tua palavra, nos reunimos com cânticos, hinos, e como o teu povo, ou parte dele, para bendizer o teu nome. Tu sabes, ó Deus, que neste período que tiramos para adorá-lo com cânticos, com hinos, com as orações, também, ó Deus, compartilhamos da tua palavra. E queremos compartilhá-la no poder e na dependência do teu Espírito. Quero te pedir que com clareza, com lucidez, eu possa expor este texto aos meus irmãos, como eu já fui alcançado por ele, não só através do estudo, mas da aplicação do teu Espírito. E que ao término dessa exposição, tenhamos a certeza que fomos ministrados de fato pela tua palavra. E a tua palavra é como um leão, como já disse um servo do Senhor do passado. É soltá-la que ela faz a parte dela. Então pedimos que a tua palavra seja como um leão nesta noite. Devore os nossos corações, alcance nossas vidas e nos torne cada vez mais dependentes de ti. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós fizemos uma caminhada, concluindo hoje nestes 13 versos do capítulo 15 de Romanos sobre a liberdade cristã.
O apóstolo Paulo certamente tomou conhecimento de algumas questões que estavam acontecendo na igreja de Cristo estabelecida na cidade de Roma, dentro do contexto da liberdade cristã, que certamente estava trazendo divisão, problemas na igreja de Cristo. E certamente por meio deste conhecimento ele dedica-se na direção do Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, a tratar estas questões da liberdade cristã, como alguns chamam da chamada adiáfora. O que significa adiáfora? Significa justamente as coisas que não são exigidas e nem proibidas pela palavra de Deus. Lembrando também que nas duas ministrações que foram feitas anteriormente, nós falamos que a questão da liberdade cristã, ela está dentro do contexto daquilo que nós chamamos de amoral. Ela não está dentro do contexto moral e nem imoral, porque por imoral está subtendido o entendimento de pecado envolvido. Por questões morais, nós entendemos também que deve estar alinhada à lei de Deus. E por questão amoral, nós entendemos que está dentro da liberdade cristã. A questão específica aqui do capítulo 14, desde o primeiro verso até este verso de número 13 do capítulo 15, Paulo tratou da liberdade cristã dentro de alguns assuntos, sobre a questão de comida, sobre a questão da bebida, sobre a questão de dias ou de calendário. Só relembrá-los o contexto aqui em que certamente o apóstolo Paulo tomou conhecimento. Muito provável que os judeus convertidos, que Paulo dá a entender que são os fracos aqui, quando ele trata, eles entendiam ainda a necessidade de seguir um calendário, o calendário judaico. Eles também entendiam que não poderiam comer carnes, que eram carnes de animais que na antiga aliança era proibido. Então, é muito provável que os fracos que Paulo chama aqui neste momento da carta sejam os judeus convertidos. E os fortes, boa parte dele, os gentios, que não tinham nenhuma restrição alimentar, que não tinha nenhum contexto como os judeus de um calendário, de seguir um calendário. E Paulo, ele estava, mesmo sendo um judeu, dentro do contexto daquele irmão forte. Nós entendemos isso. No capítulo 14, só apenas uma recapitulação, do verso 1 até o verso de número 12, a exortação que o apóstolo fez para que a unidade da igreja não fosse comprometida em relação a isso. A exortação que ele faz é: acolhei o que é débil na fé. Eu estou lendo o verso 1 do capítulo 14. Não, porém, para discutir opiniões, um crer que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. E olha o que ele diz no verso 3: quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. A exortação aqui, tanto para os irmãos fortes, que desprezavam os irmãos fracos, e a exortação para o irmão fraco, que julgava o irmão forte, é: acolhei-vos uns aos outros. E a palavra aí, acolher, na ocasião nós falamos, é: aceite este irmão sem restrição. E ele dá como base: porque Deus nos acolheu. Em outras palavras, Deus acolheu tanto fracos como fortes. E quem somos nós para desprezar então ou o forte ou o fraco? Do verso 13 do capítulo 14 até o final, verso 23, nós tratamos de uma forma mais particular com o irmão forte. E a exortação do apóstolo ao irmão forte foi o seguinte: ele disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é alegria, paz
no Espírito Santo de Deus. Nestes versos do 13 ao 23, o apóstolo Paulo exorta o forte a não ostentar a sua liberdade cristã. E na ocasião nós usamos os nossos dias, a rede social, quando irmãos fortes ostentam a sua vida dentro da liberdade com o uso de álcool e outras coisas mais. A exortação do apóstolo aqui foi: não ostente a sua liberdade cristã. Não traga escândalo, e por escândalo vale a pena lembrarmos novamente o que Paulo fala, o que era escândalo. Escândalo é você levar o irmão que não entende a liberdade cristã como exemplo, a fazer o uso de álcool, constrangê-lo a fazer uso de álcool, e depois de fazer o uso do álcool, eu só estou trazendo um exemplo da liberdade cristã, existem outros exemplos. E ao fazer ingestão do uso de álcool, você traz dano espiritual à vida deste irmão. É isso que é escândalo. É você levar o seu irmão a fazer algo que ele não faz por fé, que ele condena, que ele não entende a liberdade cristã. Nós vamos então concluir e desde já eu quero, uma irmã mesmo fez esse comentário, e ela disse: pastor, incentiva a igreja a ir no YouTube, no site da igreja, assistir as outras duas mensagens, ou seja, do capítulo 14 todo. Então eu quero incentivá-los a que vocês façam isso. Então nós vamos hoje concluir aqui que Paulo, ele encerra esta questão aí no capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 15. Quando a gente olha, estuda estes 13 versos do capítulo 15, a gente vê uma estrutura muito interessante que Paulo faz. E nós vamos perceber isso aqui claramente. Paulo faz uma exortação, que está aí no verso de número 1 e 2. Ele fundamenta esta exortação com o exemplo de Cristo e com as Escrituras. E ele conclui com uma oração, ou com um anseio do coração dele diante de Deus para aqueles irmãos. Isso aí a gente vê do verso 1 até o verso 6, e depois do verso 7 ao verso 13, ele usa a mesma estrutura, uma exortação, fundamenta esta exortação com o exemplo de Cristo, com as Escrituras, e ele conclui, aí o verso 13, com uma oração. Nós vamos então ver como que ele trata, e ele conclui essa parte da liberdade cristã. Verso 1 e verso de número 2, ele diz, aqui está a exortação: ora, nós que somos fortes. Veja então que Paulo era um judeu, mas ele entendia que ele era forte por entender a liberdade cristã. E ele diz: olha, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. A exortação aqui ela é muito clara nestes dois versos. O que o apóstolo está dizendo, ou melhor, o que o apóstolo diz para aqueles irmãos, e o que a palavra de Deus diz para a gente é algo importante: que nós não devemos agradar a nós mesmos. O problema da liberdade cristã, o problema que traz muitas vezes a falta de unidade da igreja, a existência de polaridades, irmãos condenando o outro, julgando o outro, e o outro lado desprezando o outro. O apóstolo Paulo diz: o problema é porque nós vivemos para nós mesmos. E a exortação dele é a seguinte: não agrade a si mesmo, mas trate de agradar ao seu irmão. É muito clara esta exortação dele. E ainda no verso 1, quando ele diz: nós que somos fortes devemos suportar as debilidades, isso não significa que nós devemos simplesmente tolerar o nosso irmão.
Não tem essa conotação aqui. A conotação, quando ele diz, ora, nós que somos fortes devemos suportar, é a seguinte: nós devemos ajudar o irmão fraco a entender a liberdade cristã. Achei interessante uma colocação do reverendo Augustus, na exposição desse texto. Ele disse o seguinte: não significa que devemos ceder aos caprichos e desejo dos fracos, mas significa que não devemos nos tornar causa de tropeço. E quando ele diz que não significa que nós devemos ceder aos caprichos e desejos dos irmãos fracos, ele coloca algo interessante dentro disso. Não devemos deixar que a ética do fraco determine a ética da igreja. Porque se nós deixarmos que a ética do fraco determine a ética da igreja, ele diz, nós deixamos de ser igreja e nos tornamos uma seita. Vamos tentar exemplificar o que ele diz? Vamos dizer que existem irmãos aqui de linha pentecostal, mais precisamente Assembleia de Deus. E se pegarmos lá da década de 70, 80, as mulheres não usavam calças. Usavam o quê? Saias, ou melhor, saiões. E vamos dizer que esta irmã congrega com a gente. E até hoje ela entende que as irmãs devem usar apenas saiões. Então ela critica quem veio de calça jeans hoje. Ela critica quem veio com outro tipo de saia, ou com um vestido, porque só deve usar saiões. É dentro desse contexto que o reverendo Augustus trata. Deixar a ética dos fracos, ou que o contexto da liberdade cristã determine a ética da igreja. E eu repito as suas palavras: se isso passa a acontecer, nós deixamos de ser igreja e nos tornamos uma seita. Então, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades do fraco, devemos levá-lo ao entendimento da liberdade cristã. Agora, ao levá-los ao entendimento da liberdade cristã, me permitam eu continuar no exemplo da bebida. Não é eu levar o meu irmão para minha casa, eu que faço uso de álcool, e chegar na mesa, colocar uma cerveja, um vinho, ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, e dizer, meu irmão, toma aí que eu vou te explicar, vamos tomar um golinho, que eu vou te explicar a liberdade cristã. Não. Chame o teu irmão em alguma ocasião. Não precisa ser algo formal. Chame teu irmão. Meu irmão, quais são os escrúpulos que o irmão tem? Quais são os escrúpulos que o irmão tem em relação da liberdade cristã dentro deste aspecto? Qual o escrúpulo que o irmão tem da liberdade cristã dentro da questão política, por exemplo, que é a liberdade cristã? É dentro desse sentido. E qual a fundamentação que o apóstolo faz para esta exortação? Verso de número 3, ele diz: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas a parte A, que a gente chama do verso 3, ele fundamenta esta exortação no exemplo de Cristo. Que bênção, irmãos! Porque o apóstolo Paulo, antes de conhecer e ser alcançado por esse evangelho glorioso, ele era plenamente um legalista. Ele disse isso aos filipenses, que ele era o quê? Um fariseu. E o que mais encontramos na vida de um fariseu, nos evangelhos, é o legalismo. E louvado seja Deus pela forma como Paulo trata esta questão, que ele poderia tratar de forma legalista, e com isso ele comprometeria certamente o evangelho, mas ele tratou desta questão, ele fundamentou a sua exortação com duas coisas fundamentais: Cristo e a sua palavra.
Ele diz para o irmão forte: irmão forte, não agrade a si mesmo. Cada um trate de agradar ao próximo para a sua edificação. E eu te dou, irmão forte, como base o nosso Senhor Jesus Cristo, que não agradou a si mesmo. O texto que lemos na liturgia, os dois textos, Salmo 117, que está aqui nesta passagem que lemos aqui de Romanos, nós vamos chegar até essa passagem, e o texto de Filipenses, todos esses textos são intencionais. O que Paulo disse aos Filipenses, que Cristo não se agradou de si mesmo, pelo contrário, o que ele fez? Ele se humilhou. Mas Paulo aqui, quando fundamenta, falando que Cristo, Ele que é o nosso Senhor, Ele que é Deus, Ele não agradou a si mesmo. Paulo cita o Salmo 69, verso 9, que é um salmo messiânico, quando Davi fala das injúrias que ele recebeu, remetendo assim a Cristo Jesus, que sofreu os danos, as injúrias, para agradar ao Pai. Ele então abre mão, recebe as injúrias do povo, ele abre mão da sua autoridade por causa do Pai. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, se o nosso Senhor Jesus não agradou a si mesmo, mas ele agradou ao Pai, e ele disse, e os evangelhos declaram isso, que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Por que o seu povo, por que os seus filhos querem agradar a si mesmo? A questão é lógica que ele coloca: se o nosso próprio Senhor não agradou a si mesmo, por que nós vamos agradar a nós mesmos? E do verso de número 5 ao 6, ele coloca como uma espécie. Antes disso, deixa eu destacar o verso 4, ainda dentro da fundamentação da exortação, agora quando ele usa as escrituras, o Salmo 69, verso 9, ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós poderíamos falar e pensar da seguinte forma: mas calma aí, pastor, mas Jesus é Jesus, né? Jesus é Deus, né? Mas Jesus também é 100% homem, né? O que ele está dizendo aqui para a gente no verso 4 é o seguinte: o que se aplica ao Senhor, se aplica também à tua vida, irmão. Esta humildade de Cristo, de não agradar a si mesmo, também implica nas nossas vidas, como povo de Deus. Agora, a sua oração, versos 5 e 6, ele diz: ora, o Deus da paciência e da consolação. Veja que no verso 4 ele usou também estas mesmas palavras. Ou seja, a fonte da paciência e da consolação é de Deus, vem de Deus. Ele diz: vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, ou seja, conforme o exemplo de Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, que maravilha! Ele diz: se seguirmos o exemplo de Cristo, que não agradou a si mesmo, fortes e fracos estarão em unidade, e a uma só voz glorificarão a Deus. Glorificarão a Deus, para que concordemente em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui na primeira mensagem do capítulo 14, nós lemos uma passagem do Evangelho de João, da oração sacerdotal de Cristo. E a oração, ele diz: Pai, eu rogo para que eles sejam o quê? Um. Como nós somos um, ó Pai. Para que o mundo veja
A nossa unidade, irmãos, quando nós acolhemos uns aos outros, quando nós paramos de julgar o irmão forte, quando nós paramos de desprezar o irmão fraco, isso produz unidade, isso produz a glória de Deus, e isso é um testemunho para os de fora. Eu disse nas 2 mensagens, digo agora na terceira, muitas vezes os que estão lá fora não querem entrar, porque vê naqueles que se dizem que pertencem a Cristo, eu vou usar uma expressão da rua, um bando de fofoqueiros, de maledicentes, um devorando o outro. E os que estão dentro, muitas vezes querem sair. Nós tivemos problemas, aí falando de forma local, com questões políticas, por exemplo. Nós tivemos pelo menos 2 famílias que pararam de congregar por causa de política, que está dentro do escrúpulo da liberdade cristã. Isso não pode acontecer, irmãos. Isso não pode acontecer. Talvez você esteja agora aí pensando, mas pastor, a culpa é deles. Primeiro porque votaram no partido tal e apoiaram tudo isso aqui. Segundo problema deles, que eles que saíram, não foi a gente que pediu. Não quero entrar nesse mérito, se é problema deles. Eu quero dizer que isso não pode acontecer. Não sei se eles são fracos ou fortes, e se nós somos fortes ou fracos, mas isso não pode acontecer, porque está dentro do escrúpulo da liberdade cristã. A segunda parte aí caminha com a mesma estrutura, exortação, a fundamentação da exortação, Cristo como exemplo e a palavra e uma oração. Vamos então ao verso 7. O apóstolo diz: portanto, acolhei aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A parte A desse verso 7 é a exortação. Então, já que Cristo abriu mão da sua vida, já que a vontade dele era glorificar ao Pai, o portanto é uma conclusão, então, acolha um ao outro, acolha os outros irmãos. E novamente ele cita Cristo como exemplo, agora desde a parte B desse verso 7 até o verso de número 9. Ele diz: como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Até aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: irmãos, acolham uns aos outros, porque o próprio Deus, através de Cristo, o ministro da circuncisão, o Deus de Israel, o Deus prometido ao seu povo Israel, ele também se tornou o Deus dos gentios. No capítulo 2 aos Efésios, no verso 14, o apóstolo diz que Cristo derrubou o muro que separava judeus e gentios. O exemplo que ele dá de Cristo é o seguinte: se Cristo acolheu aqueles que pertencem ao seu povo, a Israel, e se Cristo acolheu aos gentios, quem somos nós para querer desprezar ou acusar ou comprometer a unidade da sua igreja? Seja você um judeu, um fraco, que tem restrições, que querem seguir um calendário, seja você um gentio. Ele diz: se Cristo acolheu estes, por que nós queremos fazer restrições e dizer, não, só esse aqui faz parte do meu grupinho? Na selfie que eu tiro é só esse aqui, porque só esses daqui bebem comigo.
Não, esse aqui é o meu grupinho, porque só nós que somos santos. Só nós que só bebemos Coca-Cola. Cristo derrubou a parede da separação. E Paulo fundamenta com as Escrituras, desde a parte B do versículo 9 até o verso 12. Paulo usa aqui pelo menos, deixa eu chegar aqui no texto, ele usa pelo menos 5 textos do Antigo Testamento. Ele usa 2 Samuel 22:15, Salmo 18, 49, Deuteronômio 32, 43, Salmo 117, verso 1, que lemos aqui na liturgia, e Isaías 11, 10. Olha o texto aí na carta aos Romanos, ele diz, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Verso 10, e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Verso 12, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Todos esses textos, estas citações, afirmam que a salvação dos gentios era um dos desígnios de Deus pelos quais Cristo foi instituído ministro da circuncisão. Estes textos, Paulo traz fundamentando a sua exortação, dizendo, de fato, Cristo é Senhor dos eleitos de Israel, como também dos eleitos dos gentios, de todos os povos. Isso foi prometido muito antes. Eu quero, como um para-casa, incentivá-los a ler esta semana Efésios capítulo 2, quando ele diz desse muro quebrado e do edifício que ele tem construído. Quem somos nós para destruir a construção que Cristo estabeleceu com a sua vida, com a sua renúncia, com a sua encarnação, as humilhações do Messias? Quem somos nós para destruir a unidade da igreja? Quem somos nós, irmãos fortes, que desprezamos os fracos? Quem somos nós, irmãos fracos, que julga o irmão forte? Verso 13, é uma oração. Ele diz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, somente a esperança criada por Deus assegura a alegria e paz do seu povo. Somente a esperança em Deus produz a unidade que a palavra de Deus nos chama. E isso acontece naquilo que Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no finalzinho ali, que ele diz que o Espírito Santo é o selo, é o penhor, aquele que sela o eleito dele. O Espírito Santo é aquele que sela a igreja, e é no poder dele que nós devemos viver em todos os aspectos, inclusive na unidade cristã. Caminho para as considerações, irmãos. Eu coloquei aqui algumas considerações. O primeiro passo para a unidade na igreja. Qual é o primeiro passo? É não agradarmos a nós mesmos. Eu coloquei aqui para citar, mas eu gosto de levá-los ao texto para que vocês vejam. Abra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 15. Dá para a gente ler juntos? Vamos lá?
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bem forte, né? Contundente essa palavra. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para quê? Para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma pergunta retórica para você pensar com o teu coração. Se você foi alcançado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, foi escarnecido, morreu, foi sepultado. Se você foi alcançado por esta obra gloriosa, a pergunta retórica é: você vive para Ele ou você tem vivido para você? Para quem você tem vivido? A maior idolatria, irmãos, a maior idolatria não é aquela casa que tem imagens. A maior idolatria não são aqueles templos cheios de devoções a homens. A maior idolatria não são aquelas casas de umbanda ali no centro da cidade que a gente passa, vê uns bonecos carrancudos lá, que alguns até querem fazer meia volta ou passar pela rua correndo o risco de ser atropelado para não passar em frente e ver aquele negócio assim. A maior idolatria não é isso. A maior idolatria do homem é o nosso próprio eu, a egolatria. Eu já disse isso várias vezes. Algumas coisas a gente tem que repetir constantemente, que o maior problema nosso é justamente essa idolatria do eu. Por isso que nas Escrituras você não encontrará em lugar nenhum uma frase dizendo assim, como o baby da família dinossauro: você tem que se amar, você tem que se amar. Porque Deus sabe que nós nos amamos demais. É por isso que Ele diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então o problema da liberdade cristã, e o problema que traz às vezes a quebra da unidade da igreja, está dentro da gente. Quando a gente quer viver para nós mesmos, nós queremos, não, a mensagem tem que ser assim, o louvor tem que ser assim, o meu irmão tem que se enquadrar nisso, o pastor tem que usar terno, isso. A liberdade cristã não está atrelada à ética de um irmão ou outro, está atrelada à ética das Escrituras. A segunda consideração que eu faço aqui é: eu faço para os cristãos fortes. Os cristãos fortes devem limitar sua liberdade, e por limitar, eu até coloquei entre parênteses aqui, por limitar, entenda, não ostentar a sua liberdade por causa do irmão fraco, a fim de que a unidade do corpo de Cristo seja mantida. Irmão forte, pare de ostentar a sua liberdade, o entendimento da sua liberdade cristã. Seja no aspecto da bebida alcoólica, seja no aspecto de algum escrúpulo alimentar, seja na questão política, seja nos aspectos da liberdade cristã. Eu deveria até trazer aqui algumas áreas, mas pare de ostentar a sua liberdade cristã. Mais uma consideração: Cristo é o fundamento. Eu vou abrir aqui um texto que eu quero ler. Cristo é o fundamento da nossa liberdade cristã. Eu quero citar aqui a frase do Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Vida e Comunhão. Eu li aqui na primeira mensagem. Lerei novamente. Aspas, ele diz: não se pode dar ao luxo a igreja de comungar com... Eu não posso me dar ao luxo de comungar com o meu irmão sem a mediação de Cristo,
pois nossa relação pode ser destrutiva. O fundamento da nossa unidade, irmãos, é Cristo. Se nos reunimos aqui, se o fundamento da nossa unidade, de estarmos juntos aqui, não for Cristo, isso aqui é tudo menos o corpo de Cristo, que ele chama de igreja. E o Dietrich Bonhoeffer, ele diz: não podemos nos dar o luxo de comungar com o meu irmão sem a mediação de Cristo, pois nossa relação pode ser destrutiva. E é verdade. Se Cristo não mediar nossa unidade, isso aqui, eu repito uma frase, se torna uma usina de neurose. Cada um querendo a sua vontade. Cada um querendo estabelecer aquilo que entende. A forma como lê, como a sua cosmovisão de mundo e de igreja. Aqui, se for pensar, cada um tem os seus óculos, suas lentes para enxergar a vida em todos os aspectos. Mas o que a palavra diz é que eu devo pegar as lentes de Cristo e todos usarmos as mesmas lentes. Unidade da igreja. Quarta consideração que eu faço. Eu coloquei aqui. O irmão forte, ou uma pergunta, ela é retórica: irmão forte, você insistirá em agradar a si mesmo em detrimento do seu irmão fraco e em detrimento da unidade da igreja? Diante do que a palavra expõe e o que a gente procurou expor nestas 3 mensagens, você ainda, irmão forte, continuará a ostentar a sua liberdade cristã, a insistir em agradar a si mesmo em detrimento da unidade da igreja e do corpo de Cristo? Pense com você. E por fim, a humilhação de Cristo deve ser a fonte que venha nos influenciar para nós agradarmos ao próximo, ao nosso irmão. Quando Paulo tratou aos filipenses com o texto que lemos na liturgia, pelo que também Deus o exaltou, Cristo não se agradou a si mesmo, ele sabia de algumas questões que estavam acontecendo na cidade de Filipos. E ele diz estas palavras, inspirado pelo Espírito, para que aqueles irmãos de Filipos tomassem como exemplo Cristo. E eu concluo dizendo: irmãos, o nosso exemplo é Cristo. O nosso exemplo não é o irmão forte, com a sua liberdade. O nosso exemplo não é o irmão fraco com seus escrúpulos. O nosso exemplo é Cristo que se humilhou. Quero pedir que vocês curvem a cabeça e orem ao Senhor neste momento. Dentro do contexto dessa carta, e dentro do contexto da liberdade cristã, como que você se vê? Um irmão forte ou um irmão fraco? Se você se vê um irmão forte, você não pode continuar o mesmo, desprezando seu irmão fraco. Se você se vê um irmão fraco, você precisa hoje parar de julgar o teu irmão forte. E todos, fracos e fortes, fortes e fracos, precisam acolher um ao outro, porque ambos foram acolhidos por Deus através de Cristo. E ambos devem seguir o exemplo de Cristo, que a si mesmo se humilhou, recebeu os ultrajes, para não agradar a si mesmo, para agradar ao seu Pai.
Deus amado, procuramos instruir a tua igreja nestes 3 sermões, dentro do contexto da liberdade cristã. Assim como oramos no início dessa exposição, que a tua palavra, que é como um leão, tenha apanhado os corações aqui nesta noite. E esta palavra será vivida não neste momento. Nós começaremos a partir deste momento, mas é no dia a dia, Pai. Essa palavra fará diferença na nossa vida. Portanto, não nos deixe esquecer, quando fizermos o uso da nossa liberdade que temos em Ti, nas mais diversas facetas, que antes de pensarmos em nós mesmos, Senhor, faça-nos parar e refletir, mesmo que por um breve segundos: eu trarei escândalo ao meu irmão, eu comprometerei a unidade do corpo de Cristo que Ele comprou com seu sangue. Que o Teu Espírito nos impulsione a isso, Senhor, a vivermos de fato para Ti, para o Teu Filho, por quem Ele se entregou por nós. Que possamos ter essa disposição, como Paulo disse aos irmãos em Corinto, a não vivermos mais para nós mesmos. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Fiquem em pé, irmãos. Eu irei impetrar a bênção apostólica. Meus queridos irmãos, que a graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, bem como as suas comunicações e o consolo, sejam sobre nós. Que estas mesmas bênçãos recaiam sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém.